Nós vamos falar hoje sobre 153, diga comigo, 153 grandes negócios. Nós vamos falar sobre paz, sobre prosperidade, mas acima de tudo, de grandes negócios e de riquezas. Eu não sei se alguém veio enganado, mas alguém veio aqui para receber pobreza? Alguém veio aqui pedir oração por miséria, por doenças? Alguém veio pedir aqui por um sonho e um projeto de fracasso e de derrota? Todos que estão aqui vieram por causa de um sonho de paz e prosperidade, de grandes conquistas? Amém? Amém. Então, a palavra é para mim, a palavra é para você, e acredito que é para todos, porque todos desejam o melhor de Deus, o melhor do Pai. Deus deixa bem claro, pedindo um pão, não daria uma pedra. Pedindo um peixe, diga, pedindo um peixe, não daria uma serpente. Então Deus, o Deus Criador, o Deus Pai, abençoador, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E Ele coloca dentro de nós o desejo de crescermos, de avançarmos e de conquistarmos. A pobreza não faz parte nem de Deus e nem do homem. Ela faz parte da religiosidade, das falsas doutrinas, do espírito de miséria que veio roubar, matar e destruir. Mas como todos vieram aqui, buscando a bênção de Deus, a bênção da paz, a bênção da prosperidade, sonhos, ideias, grandes projetos, grandes negócios, Deus vai falar com você. Diga, Deus vai falar comigo nesta noite. Eu quero deixar bem claro que não é uma noite qualquer e não é uma mensagem simplesmente de paz e prosperidade. Porque toda noite nós oramos por paz e prosperidade. Todos os dias oramos por paz e prosperidade. Buscamos e pedimos a Deus por paz e prosperidade. Mas nesta noite Deus está falando de uma grande prosperidade, de riquezas, grandes negócios. Você consegue entender a diferença? Consegue? Entender a diferença de paz e prosperidade para grandes riquezas? Esses dias, desde que eu anunciei esta mensagem, tem sido dias difíceis, dias de perseguição, até uns endemoniados do outro lado do mundo fala comigo, liga no meu celular. Eu até acho que são amigos do apóstolo Gerson. Eu brinco com ele que algumas pessoas são amigos dele. Mas as perseguições, as palavras, os desafios, nesses últimos 3 dias principalmente, tem sido muito grande. Pessoas de vários lugares, pessoas que fazem os cursos, que acompanham o ministério pelo áudio, pelo vídeo, pelas redes sociais, pessoas de outras nações, de outros continentes, e alguns entraram nesses dias para serem usados pelo inimigo para atazanar, para criticar, tentar roubar a alegria e a palavra de Deus. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou: olha, eu acho que isso não é de Deus não. Eu acho que isso não é de Deus. Eu falei: como que não é de Deus? Abraão era pobre ou era rico? Fala, rico. Muito rico. Abraão era rico ou era pobre? Isaac era rico ou era pobre? Jacó era rico ou era pobre? José era rico ou era pobre? O povo de Deus era rico ou era pobre? E agora na minha vez eu tenho que ser pobre? Quando chega a minha vez de fazer a história, eu vou registrar na história que o homem de Deus, que o povo de Deus, que você era pobre? Não é possível. Diga, é uma injustiça eu ser pobre. Se Deus fez todos ricos, vai me fazer pobre? É uma injustiça. É uma injustiça. É uma injustiça Abraão, o nosso pai na fé, ser rico. É uma injustiça Isaac e Jacó, as tribos, a nação de Israel, o primeiro povo, a primeira aliança, o primeiro pacto de Deus,
serem todos eles prósperos e ricos, em ouro, prata, em vestes, em terras. Deus deu uma terra que emana leite e mel, e agora na minha vez, não é justo eu ser pobre. Eu acho que não é justo você ser pobre. Eu acho que está acontecendo uma injustiça. Diga, mas Deus é justo. E o seu reino é alegria, paz e justiça. Nesta noite Deus vai fazer justiça a meu favor e a teu favor. Aí uma das pessoas chegou e falou, mas você quer uma igreja de pessoas ricas, metidas? Claro que não. E aí eu perguntei para ele, mas você quer uma igreja pobre, miserável? Quantos aqui são pais? E o seu filho te pediu algo este ano e você não teve dinheiro para comprar? Aí ele falou, terminou a história, um deles, né? Falou assim, olha, não se engana porque eu sou muito próspero. E você quer que os outros sejam miseráveis? Diga, não é justo. E há muitas pessoas injustas, que querem o mal, que querem a derrota e a pobreza do povo de Deus. Mas diga, hoje é uma noite de justiça. Diga, Deus vai mudar a minha situação. Mas quando eu vou correr os textos, você não precisa abrir a Bíblia, mas ouça com muita atenção. Mas em Gênesis 1, 28, Adão e Eva, e Deus os abençoou. Ele lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. Diga comigo, sobre os peixes do mar. Amém. E sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando Deus cria o homem e a mulher, e sopra do teu fôlego, sopra da vida sobre o homem, sobre a mulher, Deus tem um plano. Deus faz o homem e a mulher e abençoou. Diga, e Deus os abençoou. Amém? E Deus lhes disse, frutifique, multiplique, enchei a terra, sujeitai e dominai. Diga, dominai sobre os peixes do mar. Quando Deus cria o homem para dominar. Diga, Deus me criou para dominar. Então aqui só tem um tipo de pessoa. Não existe dois tipos de pessoas. Deus só criou um tipo de pessoa e os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai, subjugai, dominai. Diga, Deus me criou para mandar, para ser patrão, para ser chefe, para ser líder. Deus te criou para subjugar e dominar todas as coisas, menos o outro homem. Menos oprimir, forçar e escravizar as outras pessoas. Mas diga, Deus me criou para dominar sobre tudo. Este é o plano inicial de Deus. Mas nós sabemos que Adão e Eva pecaram. Diga, eu sou pecador. Eu pequei. Me arrependi do pecado. E hoje eu sou um santo que luta contra o pecado. E aí você pode pensar, pastor, então o plano de Deus mudou? Diga, não. Diga, o plano de Deus não mudou. Depois que Deus olha para o homem e para a terra e vê que o homem, a mulher, e desde o menor, das crianças até os mais antigos, os mais de idade, todos pensavam mal continuamente, e Deus decide destruir a terra e recomeçar o seu plano. Mesmo Deus olhando para o homem e vendo o pecado, e o pensamento contínuo, desde o nascimento até a morte, o pensamento mau, Deus decide destruir a sua criação e recomeçar. Mas quando ele recomeça, ele levanta Noé, os seus filhos,
E lá em Gênesis 9:1, depois da destruição do dilúvio, Deus faz uma nova aliança com Noé e os seus filhos, e ele diz em Gênesis 9:1, abençoou Deus, diga, abençoou Deus, amém, a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Diga comigo, e todos os peixes do mar. Amém. Nas vossas mãos são entregues. Nas vossas mãos são entregues. Deus sabe que o homem pecou, se corrompeu, e ele destrói a criação e recomeça o seu plano. Mas ele sabe que o homem, depois que pecou, a sua tendência é continuar pecando. Ainda que seja um santo, vai cometer pecados. Mas Deus vai levantá-lo. Porque Deus tem uma aliança. E a promessa continua a mesma. Frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar sobre todas as coisas. Sobre todos os animais. Diga, mesmo eu, sendo um pecador, o plano continua o mesmo. O plano de Deus continua o mesmo. É o mesmo quando antes de Adão e Eva pecar. E é o mesmo depois que Deus destrói a sua criação e recomeça e faz uma nova aliança com Noé e a sua família e os descendentes. E Deus diz, nunca mais eu vou destruir a terra com água. E tudo que o homem semear vai colher. Mas depois disso, quem nós vemos que domina? Depois que Deus cria Adão e Eva, comete o pecado, surge um grande homem, uma grande família, Noé. E Deus recomeça a história. E a história continua, se desenrola. Deus chama Abrão e faz dele Abraão, Isaac, Jacó. Mas até aí não surgiu nenhum para frutificar, multiplicar, subjugar e dominar sobre todas as coisas. Mas da descendência dos filhos de Jacó, Deus levanta José. Diga, José. É um ramo frutífero. José, todos conhecem a história e sabem da história que ele é o filho amado, é o filho que recebeu a capa, que recebeu a bênção especial, a primogenitura, despertou os ciúmes e a inveja dos irmãos, foi lançado no fundo do poço, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente de um abuso sexual, foi parar em uma cadeia, mas ele é colocado no trono junto com Faraó. Depois de Faraó no trono, ele era a pessoa mais importante e mais poderosa da antiguidade no Egito. José, ele subjugou, ele dominou e ele governou. Diga, José, de escravo a governador. Você que ainda não ouviu as mensagens do apóstolo Gerson, entre no YouTube e ouça as mensagens da campanha 7 semanas de escravo a governador. São palavras que vão edificar a sua vida e que vão te preparar para ser um grande governador na sua casa e em todos os lugares que Deus te colocar. Mas nós vemos que José, ele é um ramo frutífero. Enquanto ele governa, ele faz o Egito frutificar e multiplicar. Ele subjuga, ele domina, ele é o governador. A importância dele na antiguidade é tão grande que Faraó diz e coloca o nome dele, muda o nome dele de José para Salvador do mundo. Diga, José foi conhecido como o Salvador do mundo. Porque se Deus não tivesse levantado José, o mundo novamente teria sido destruído com a fome.
Haveria uma grande fome e o mundo não estaria preparado e não teria o de comer e não teria o de beber. Mas José, ele subjugou, ele dominou, ele é o governador do Egito e é conhecido como o Salvador do mundo. José cumpre a sua missão, ele se casa, tem 2 filhos, estamos no ano de 2015, ano da paternidade espiritual. E sabemos que José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E quando o seu pai, o pai de Jacó, o pai de José, Jacó está próximo da morte, Jacó, ele chama José e chama os seus 2 netos, chama Manassés e Efraim. Ele vai orar. Da mesma forma que Jacó recebeu a bênção da primogenitura de Isaac. Jacó sabe que está próximo da morte. E o primeiro que ele chama é José. E os filhos de José, Manassés e Efraim. E em seguida ele chama os outros filhos. E para cada filho ele libera uma bênção. Ele ora, ele libera uma palavra, uma promessa. E ele declara o que vai acontecer nos dias que ainda estão por vir. Mas o que me chama a atenção é que Deus está falando sobre subjugar, dominar e governar. Deus está falando frutifique, multiplique. E vemos José cumprindo esta promessa. E sendo conhecido como o Salvador do mundo. E lá em Gênesis 48:16, quando Abraão, Isaac e Jacó, estes nomes são mencionados e a bênção é transmitida. Diz o seguinte o texto: o anjo que me livrou de todo o mal, isto é Jacó falando, orando, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e multipliquem-se, diga, e multipliquem-se, como peixes, e multidão no meio da terra. Diga, que palavra mais doida, que palavra mais louca. Como assim? Como se multiplicar como peixes fora da água? Como se multiplicar como peixes na terra? Diga, é uma palavra profética, é um mistério e precisa de revelação. Porque quando Deus fala, frutificai, multiplicai, enchei a terra, subjugai, dominai sobre todos os animais, as aves, os peixes. Isto é fácil de entender, diga, isto é fácil de entender. Tanto é que demorou, mas José se torna um governador, o Salvador do mundo. Mas e agora? Imagine os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. E agora, os filhos de José. José e os seus filhos recebem uma promessa. E ela tem tudo a ver com a promessa e o plano de Deus. Mas não é tão simples de entender. Porque diz, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, eles vão receber. E multipliquem-se como peixes. Multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra. Vamos chegar ao final e entendermos esta palavra profética. E vamos entender o que ela tem a ver com a gente. Mas eu quero que você entenda que o povo conquistou a terra, depois de 400 anos de escravidão. A terra foi conquistada, uma cidade foi erguida, os muros foram levantados como proteção, e a cidade de Davi, como era chamada, tinha 12 portas, diga 12 portas. E uma dessas portas se chamava a Porta dos Peixes, diga a Porta dos Peixes. Agora, a Porta dos Peixes, ou como é conhecida hoje, a Porta de Damasco, diga a Porta de Damasco. Quando você for a Israel, os que vão a Israel,
Diga, eu não vou a Israel. É Deus que me leva. Então saiba que Deus tem um propósito de te levar a Israel. Então a porta dos peixes, a porta de Damasco, em 2 Crônicas 33:14 diz assim o texto: e depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães e de guerra em toda a cidade fortificada de Judá. Diga, há uma porta chamada peixe. Agora, o que é essa porta? Como eu falei, tem 12 portas na cidade de Israel antiga, e hoje não são 12, são menos. Algumas foram destruídas, mas todas elas têm um significado muito importante. E o que essa porta dos peixes, a porta de Damasco, tem a ver? Nós vamos ver um pouco mais à frente também. Porque antes eu queria que você entendesse, diga, é necessário fechar as portas. Nós temos que saber que Deus abre portas. Diga, Deus abre portas. E Deus fecha portas. Só que muitas vezes, Deus abre uma porta para nós, e nós não entramos por essa porta. Muitas vezes às vezes que Deus abre uma porta, e nós entramos por essa porta, e fazemos coisas de meninos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo que há muitos empregos, há muitos negócios, que Deus abre uma porta para nós, e nós não entramos por causa do medo. Diga, se Deus abrir uma porta para mim, eu vou entrar. E também há muitas portas que Deus abre, e nós entramos e agimos como um menino. Entramos em uma grande porta, que começa apertada, estreita, difícil, mas nós fazemos coisas de meninos. Temos atitudes de meninos, falamos coisas de meninos, nos comportamos como meninos. E essas portas se fecham. É comum um funcionário em uma grande empresa, quando ele sai, o patrão dele chegar e dizer para ele, olha, a porta que você está saindo está aberta. A hora que você quiser, você pode voltar. Por quê? Porque Deus abriu uma porta, e ele teve coragem e ousadia de entrar por esta porta. Ele entrou por esta porta, e ele não agiu como um menino mimado, e falou coisas que não devia, e atitudes que não devia. E por ele ter entrado por esta porta, e ter sido um bom trabalhador, o patrão, o chefe, o gerente, o responsável, diz, a hora que você quiser voltar, esta porta está aberta. Mas muitas pessoas quando saem, a porta se fecha e nunca mais abre. Nunca mais abre. Você tem entrado por portas? Você tem agido como menino ou como homem? As portas pelas quais você entra, se fecham ou se mantêm abertas? Temos que parar para pensar. Nós fomos criados para sempre estarmos certos. O homem não foi criado para pecar e estar errado. Por isso, por mais que eu erre e eu cometa um pecado, a minha natureza sempre diz, não, você não fez nada de errado. Você está certo. Mas nós também somos reflexivos, pensativos, e podemos chegar a uma conclusão. Se temos entrado pelas portas, se temos agido como homens e mulheres ou como crianças. E se pelas portas pelas quais nós temos entrado, se mantêm sempre abertas, ou elas se fecham e nunca mais se abrem. Porque aqui o texto de Neemias 13:19 diz o seguinte: sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até que passasse o sábado, e pus as portas a alguns de meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado.
Diga, há um dia especial. E a porta dos peixes, que dava ligação com a cidade antiga e com os portos, da onde se entrava os peixes e a mercadoria, ela começou a ser corrompida, a ser tratada de qualquer jeito. E havia uma lei na época em que depois do pôr do sol, na sexta-feira, o começo do sábado, era sabá, era dia de descanso. E ninguém poderia negociar, ninguém poderia trabalhar. Só que Neemias percebe que esta porta está ficando aberta até tarde da sexta-feira, mesmo depois do sol se pôr, quando deveria estar fechada. E mesmo no sábado, muitos entravam e saíam por esta porta, não cumprindo os mandamentos de Deus. Diga, há o dia para trabalhar e a noite para descansar. Diga, há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. E eles começam a descumprir este mandamento tão importante dentro da cultura judaica. Eles tinham que trabalhar até sexta-feira antes do sol se pôr. Mas eles continuam trabalhando, continuam carregando a mercadoria e entrando pela porta. Mas Neemias, quando o sol começa a se pôr e a sombra chega até a porta, ele fecha a porta e ele coloca as sentinelas. Ninguém vai entrar por esta porta. Ele está dizendo, ninguém vai descumprir o mandamento de Deus. A Bíblia diz que por 2 ou 3 sábados, muitos mercadores dormiram fora da cidade, de frente com a porta, correndo o risco de serem assaltados e de serem mortos. Mas Neemias falou aqui, todos vão cumprir a lei. O dia do descanso é do Senhor. O dia de César, dai a César. O dia do Senhor, dai ao Senhor. Pode ser que você está buscando paz e prosperidade e uma grande riqueza, que é promessa de Deus, da forma errada. Você acha que é pelo muito trabalhar, você acha que é abandonando a sua casa, a sua família, deixando a obra de Deus e trabalhando de segunda a segunda, de sol a sol, que você vai prosperar e vai enriquecer. Mas não é assim que acontece. Deus te prospera e não acrescenta dor. Diga, Deus me prospera e não acrescenta dor. Diga, isso deixou Neemias furioso. E o texto continua e fala que eles fizeram uma segunda coisa que provocou ainda mais a indignação de Neemias. Quantos estavam aqui no domingo que eu falei que um líder tem 2 formas de trabalhar? Neemias, para resolver um problema, ele amaldiçoou, ele bateu, ele puxou o cabelo. E Esdras, para resolver o mesmo problema, ele sentou, ele se lamentou, ele rasgou as suas vestes e arrancou o seu cabelo. Quantos estavam aqui e lembram disso no domingo? Sabe qual é o problema que os dois estavam resolvendo e cada um agiu de uma forma? Quantos sabem qual era o problema? O problema era tão grave que estava fazendo eles perderem o cabelo. Sabe qual era o problema? Você sabe ou não? Então pergunta para mim, pastor, me explica. Era com quem eles estavam se casando. Quando Neemias observa, e Esdras observa, que os pais estavam fazendo o casamento dos seus filhos de qualquer jeito, de qualquer forma, sem cumprir as leis e os mandamentos de Deus, com pessoas pecadoras, imundas, Neemias pega esses pais e dá uma coça neles. E Esdras senta, chora, se lamenta, rasga suas vestes
e arranca o seu cabelo. Para que você não ache que eu estou inventando, mas resolvendo problemas do descanso e do casamento. Em Neemias 13:25 diz assim o texto: e contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Esse é Neemias, falando o que fez. Agora em Esdras 9:3, veja o que Esdras fez. Rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito, espantado. As pessoas hoje, elas estão brincando com o casamento. Muitos não ensinam e não instruem os seus filhos sobre casamento. Estamos vivendo uma crise geral no casamento. Hoje não está bem, se divorcia. Hoje já nem se divorcia. Vamos juntar a escova de dente para ver se dá certo. Isso deixa qualquer homem de Deus, qualquer pessoa temente que honra a Deus e que conhece a palavra de Deus, atônito, indignado. Sabe por quê? Porque os seus filhos são as coisas mais preciosas e elas são chamadas herança do Senhor. Você sabe por que Jacó recebeu a bênção da primogenitura e Esaú não? Não foi porque Jacó foi mais esperto e negociou e comprou a primogenitura. Sabe por que Esaú perdeu a primogenitura? Você sabe? Era bom você ler em Gênesis da história. Quantos já leram? Eu li e vou te explicar. Fala que Esaú se casou com as mulheres que não devia, só para fazer raiva para o seu pai. Tem muitos casamentos que são feitos debaixo de desobediência e sem a honra e sem a bênção dos pais, só para sair de casa e para provocar a ira dos pais. Tinha um amigo meu que chegou para o meu pai e para minha mãe quando eu fui casar. Ele falou: puxa, Gerson, ô dona Elizabeth, agora que o Marcos está começando a dar lucro, a ganhar salário, vai casar? Não deixa não. Não deixa ele casar não. Tão novo, e agora que vai começar a dar lucro, só deu prejuízo para você, pastor Gerson. Deixa casar não, ele é muito novo. Você ainda tem que ganhar um pouco com ele só deu prejuízo, agora que ele tem que pagar as contas, vai embora. Mas o texto em Gênesis deixa bem claro: Esaú perdeu a bênção, perdeu o amor e o prazer dos pais, e está fora do propósito de Deus, que é de geração em geração, de Abraão, Isaque e seria Esaú. Mas não é ele, porque ele se casou da forma errada. Por isso, se você está casado da forma errada, se conserta rapidinho. Se o seu casamento tem pendências, resolve rapidinho. Porque conforme está o seu relacionamento e o seu casamento, você pode receber as bênçãos ou amargar as maldições. De ser de Esaú e de Edom, a qual o Senhor rejeitou e odiou. Ou ser de Jacó, a qual o Senhor preferiu, amou e o abençoou, como vimos no domingo. Quantos estão entendendo? Eu não sei se você percebeu, eu ainda tenho bastante cabelo. Eu estou mais para agir como Neemias do que Esdras. Mas uma coisa você pode ter certeza, que o jeito de Esdras liderar deu resultado. O jeito de Neemias liderar deu resultado. Porque havia uma bênção e um respaldo de Deus. Queria que você agora entendesse que a porta dos peixes, vamos retomar e diga: a porta dos peixes. Porque nós estamos vendo um segredo, um mistério, uma palavra profética que precisa ser revelada, que tem a ver com peixe e tem a ver com porta. A porta dos peixes. Deus introduz uma palavra nova, uma promessa aos filhos de José,
ano da paternidade, quem é filho tem essa promessa, dizendo que eles vão multiplicar como peixe, multidões de peixes na areia. Agora, quando se fala de porta, em Sanfonias, diga, meu Deus, eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Diga, Sofonias. Nós estamos começando e você vai conseguir e nós vamos chegar ao final. Nós estamos com o propósito de ler os 4 evangelhos. Vamos terminar. Vamos respirar um pouquinho. Depois vamos ler outro livro. Outro livro. Outro livro. Até você ter lido toda a Bíblia. Aí você pode dizer que você é crente. Aí você pode começar a querer conversar comigo. Não, pastor, porque a Bíblia não é bem assim. Porque eu penso desse jeito. Depois que nós lemos a Bíblia toda, aí podemos começar a dizer que somos alguma coisa. Podemos começar a querer questionar e tirar dúvidas e querer mais de Deus. Mas em Sofonias 1:10 diz, e naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Diga, é nesta porta que vai se ouvir um clamor e um uivo. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém vem a mim, o Pai, se não for por mim. Diga, eu preciso entrar por esta porta. Tem uma pessoa nesta porta, clamando, e você pode ouvir o som do clamor e o uivo. Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Diga, Jesus está chamando. As coisas vão começar a clarear na sua mente e nós vamos entender. Agora em Mateus 1:17. Nós vimos na antiguidade José, o salvador do mundo, subjugar, dominar e governar. Frutificar e multiplicar. Agora nós vemos em Mateus 1:17. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Diga, pescadores de homens. As coisas começam a se desenrolar na sua mente e a revelação começa a descer ao seu espírito. Você faz parte de uma multidão de peixes que está sobre a terra, que se multiplica e que é uma multidão de peixes sobre a terra. Porque um certo dia, Deus desceu a este mundo, e como homem, e como filho de Deus, e como Deus, o Todo-Poderoso, Ele entrou por esta porta. E nesta porta Ele clamou, vinde a mim. Porque eu farei de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer com que a promessa de Deus, a promessa original, a primeira bênção, seja derramada sobre vocês, para que vocês possam frutificar, multiplicar, encher a terra e governar. Diga, e Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Você não é um ganhador de homens. Você não é um evangelista, um ministro, um missionário, um pastor. Você não tem ganhado ninguém. Mas se você ouvir o chamado de Jesus e entrar por esta porta, Ele fará. Diga, o Senhor fará de mim um ganhador de homens. Mas agora vamos entrar na parte principal da mensagem. O que você tem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você tem? Em Mateus 14:17,
diz: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Diga, 2 peixes. Em Mateus 15:34 diz: e Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixes. Diga, poucos peixes. Esse texto fala sobre a multiplicação do pão e do peixe, em que Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta a multidão. Diga, é um grande milagre. Você acha mesmo? Você acha que a multiplicação que Jesus fez dos pães e dos peixes é um grande milagre? Sinceramente, você acha que é um grande milagre? Posso dar a minha simples opinião? Para mim foi um milagre qualquer. Foi milagre, mas um milagre qualquer. Ele fez 2 vezes isso. Por 2 vezes alimentou a multidão que estava faminta, com pão e com peixe. E muitos acham que esse é um grande milagre. Mas se fosse um grande milagre, não se chamaria um grande milagre, se chamaria maravilhas. Prodígios e maravilhas. Por quê? Pergunta para mim, pastor, por que é um simples milagre? Porque simplesmente alimentou e supriu a necessidade. Eu não posso chamar de um grande milagre. Eu não posso chamar de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Algo que simplesmente supre as minhas necessidades. É um milagre. Não é uma maravilha. Sobrou 7 cestos e 12 cestos. Mas ao meu ver, é um milagre. Como a Bíblia relata, um milagre. Nem chama de um grande milagre e nem pode ser classificado como uma maravilha. Quantos aqui têm recebido milagres? Quantos aqui Deus tem dado de comer e de vestir e tem suprido as necessidades? Você está maravilhado com isso ou não? Não. Para Jesus é normal. Tanto é que no outro dia eu esqueço. E já começo a reclamar de fome de novo. Porque dor de barriga a gente tem todo dia. Mas quando Deus faz uma maravilha, muda a minha vida. Outro texto. Diga, nada pescaram. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Para você mesmo, pergunta para você, o que você tem? O texto continua e eles dizem: nada pescamos. Nada temos. O que você tem hoje? O que os discípulos tinham? Alguns pães e alguns peixes. O que você tem hoje? O que você tem? E os discípulos dizem: nada pescamos. Nada temos. Diga, eu não tenho nada para oferecer. Na boca do peixe. Diga, na boca do peixe. Diga, eu não tenho nada. Mas muitas contas eu tenho. Ou eu estou enganado? Quantos aqui não tem contas? Você não tem nada. Mas muitas contas para pagar você tem. Toda vez que o correio chega no nosso trabalho, a pastora Carla diz: ixi, mais conta. Cada hora chega mais. Toda hora que a mulher do correio chega, eu me escondo atrás do balcão. Aí a pastora vai lá e pega. E ela está cheia de conta. Quantos tem conta para pagar aqui? Quantos sabem que Jesus teve que pagar as suas contas? Mas nós sabemos que os discípulos não tinham e Jesus não tinha. Porque se Jesus tivesse, daria a eles. Diga, se Jesus tivesse, daria a eles. Então, quando
Jesus, Pedro é questionado sobre ele e sobre o mestre, sobre Jesus, se eles pagavam os impostos, porque eles não tinham pagado os impostos. O coletor de impostos conversa com Pedro fora da casa, e Pedro entra na casa e Jesus se antecipa, olha, vamos pagar os impostos. E lá diz assim o texto em Mateus 17, 27, mas, Jesus falando com Pedro, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estater. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus tem que pagar o imposto. E é um imposto anual, como nós estamos tendo que pagar agora em janeiro, fevereiro e março, a maioria dos impostos. E Pedro é questionado, e quando Pedro entra na casa, Jesus antecipa e diz a ele, olha, vai lá pescar. De anzol, diga de anzol. Um por um. Há momentos em que nós temos que pescar o peixe um por um. Moeda por moeda. Como diz o ditado, a galinha enche o bico de grão em grão. E Jesus está dizendo para ele, para você pagar as suas contas, é cada dia. É de anzol. Cada peixe que você pegar, pague as contas. E ele vai, pesca, e na boca do peixe, como Jesus disse, havia uma moeda, e Pedro paga o seu imposto e paga o de Jesus. Diga, eu tenho que pagar as minhas contas. Ninguém vai crescer e vai ter a bênção da paz e da prosperidade, e nem a bênção dos grandes negócios, se não tem nome, se não tem caráter, se não paga as contas. Sabemos e estamos sujeitos ao mundo e ao mal. E para cada dia basta o seu mal. Para cada dia tem o seu mal. Para cada dia tem uma conta. Há momentos em que perdemos o controle. Há momentos em que somos pegos de surpresa. Atrasamos as contas. Ficamos endividados. Mas temos que ter no nosso coração o respeito, o temor e honra para cumprirmos com aquilo que fizemos, com aquilo que compramos. Não podemos ir em uma loja, comprar e fazer um carnê, chegar e dar o carnê para o cachorro comer. Rasgar o carnê, colocar fogo e dizer, agora eu estou aqui, com a minha televisão, com a minha geladeira, com a minha mesa, tudo novinho. E com o nome sujo e com um caráter corrompido. Diga, até Jesus pagou os seus impostos. E quando questionado, ele disse, me dê uma moeda. Qual é a esfinge que está sobre ela? De César. Então dai a César o que é de César e dai a Cristo o que é de Cristo. Jesus está dizendo, pague os impostos e cumpra os deveres na minha casa. Ninguém vai ter paz e prosperidade, vai alcançar grandes negócios, sem ser fiel às ofertas e aos dízimos. Você está aqui por causa de uma promessa que está sendo revelada. Não simplesmente de paz e prosperidade, mas de grandes negócios. E para isso é necessário alguns princípios, que vemos Jesus e os seus discípulos cumprindo. Diga, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Outra coisa importante, outro princípio, diga, escolher e separar os peixes. Em Mateus 13, 47 diz, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede, agora não é anzol, é rede, uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, e os ruins, porém, lança fora. Saber separar. Falamos do casamento, e temos que instruir os nossos filhos, que há pessoas que não devem ser compromissadas, que não devemos dar o nosso nome, e não devemos nos unir a eles.
Devemos entender que há pessoas que não servem para ser nossos amigos, não servem para estar junto, para estar próximo. Diga, saber separar, saber escolher o que serve no cesto, o que não serve, de volta para o mar. Peixe pequeno, de volta para o mar. Piranha, não filho, é piranha, de volta para o mar. É tubarão, filho, de volta para o mar. O que serve, entra na sua vida e na vida dos seus filhos. O que não serve, para fora. Uma das portas que havia em Jerusalém era a porta do lixo. Diga, a porta do lixo. Então, o que serve? Tem pessoas que não servem para casar com os seus filhos. E você tem que ter a coragem de falar, esta pessoa não serve. Você escolhe, mas essa pessoa não serve. Posso te dar um conselho? Eu não sei se falo ou não, se dou esse conselho ou não. Você quer esse conselho ou não? Eu posso continuar a mensagem? Posso continuar então? Oi? Alguém quer o conselho? Case com alguém que seja no mínimo igual a você. De preferência maior que você. Que esteja mais preparado que você. Não se case com alguém que seja pior que você. Não que você seja ruim ou pior. Mas você é uma pessoa boa. E você deve se casar com uma pessoa boa. E você deve ter visão para que essa pessoa com qual você vai se casar e o seu filho vai se casar, deve estar de um jugo igual. Deve ser tão bom quanto o teu filho. E de preferência um pouco melhor. A Bíblia diz, não se case com um jugo desigual. Idade, escolaridade, condições financeiras. A Bíblia nos instrui a casar com um jugo igual. Então, cumpra este princípio e ensine o seu filho a casar com uma pessoa igual a ele e de preferência um pouquinho melhor, porque vai fazer com que o seu filho cresça um pouquinho mais. Mas este é um conselho para quem quer. Se você quiser deixar o seu filho casar com qualquer um, amém. Diga, eu não vou casar de qualquer jeito, porque senão o pastor Neemias vai te espancar. Vai puxar o seu cabelo. Porque depois que você nasce, a coisa mais importante que você tem são duas escolhas. O Deus que você vai servir e com quem você vai casar. E se você servir o Deus de Israel, a bênção de Deus estará sobre você. E se você casar com a pessoa certa, cumprindo os princípios de Deus, a bênção de Deus dobrada estará sobre a sua vida e a sua casa. Diga, eu não posso brincar de servir a Deus e nem de casinha. Dois assuntos sérios é adorar a Deus em espírito e em verdade, com respeito e com temor, e escolher a pessoa certa. Tanto é que eu escolhi a pessoa certa. A pastora Carla mais ou menos. Podia ter escolhido melhor. Mas, cada um. Diga, peça peixe para o Pai. Peça a bênção de Deus. Apresente o seu namoro e o seu casamento a Deus. Não sei se eu falo de novo, gente. Eu quero terminar logo a mensagem, ir para casa. Eu estou de jejum, estou com fome, não vejo a hora de sentar na mesa. Mas eu tenho mais um conselho. Você quer que eu te dou esse conselho? Tem pessoas, vou dar só para você que pediu. Tem pessoas que namoram um homem casado. Tem pessoas que namoram um homem casado e destroem uma família. Tem pessoas que namoram várias pessoas e depois não conseguem ter paz e prosperidade na sua vida sentimental. Você precisa apresentar a sua vida sentimental. Você precisa apresentar o seu namoro. Você precisa apresentar o seu futuro, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa a Deus, para que maldições sejam quebradas. Somos um país em que os pais levam os filhos para perder a virgindade em um prostíbulo. Até uns anos atrás, porque hoje você perde em qualquer lugar com qualquer uma. E às vezes com 2, 3 ao mesmo tempo. Uma sociedade promíscua que temos vivido.
E nós vemos que aqueles que perderam a virgindade em um prostíbulo são autoritários, são machistas, são violentos. E aqueles que perdem a virgindade hoje, na situação em que a comunidade, em que a sociedade vive, debaixo desse espírito de prostituição, de promiscuidade, de homem com homem, mulher com mulher, nada dá certo na vida. Se você plantou uma semente maligna, arranque esta raiz, arranque esta árvore, peça perdão a Deus, confesse o seu pecado. Tem muitas pessoas que precisam procurar o apóstolo, que precisam procurar os pastores e dizer: eu preciso me confessar, eu preciso me arrepender dos pecados, porque enquanto eu tenho escondido o meu pecado, os meus ossos têm se secado e eu estou morrendo. Eu preciso confessar, eu preciso pedir perdão, eu preciso de oração. Diga: tudo que o homem semear, vai colher. E quando você passar a rede, vai vir todo tipo de peixe, e você precisa separar. Homem casado não serve. Homem e mulher promíscuo não serve. Não deixe a sua família ser estabelecida debaixo da tenda de Baal, da prostituição. Não aceite isso na sua casa e na sua família. Cajado, correção. Mas correção, disciplina é necessário. Diga de novo: peça peixe ao Pai. Peça paz, peça prosperidade, peça emprego, peça uma porta de emprego, peça uma casa, um carro, peça pão ao Pai. E qual pai de entre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Você acha que se você pedir para Deus um casamento, Deus vai te dar qualquer coisa? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Diga: peça ao Pai. Diga: a partir de hoje, eu não vou contar com a sorte, eu vou pedir ao Pai. Diga: grande pescaria. Agora a gente já vê que não é um milagre, mas é a grande pescaria. Em João 21:11 diz: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga: grandes. Diga: não é um milagre, é uma maravilha. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes. Dizem que naquela época existia 153 nações. E aqui 153 grandes peixes. Quando Deus dá a ordem para você lançar a rede, você não precisa perder tempo. Esse serve, esse não serve. Porque tudo que Deus colocar na sua rede é uma bênção. Diga: tudo que Deus colocar na minha vida é uma bênção. Você pode aplaudir ao Senhor? Tudo que Deus colocar na sua vida vai ser uma bênção. Vai ser grande, vai ser próspero, vai ser especial, vai ser muito mais do que um milagre, vai ser uma grandeza, vai ser maravilhas. Quando eles fazem essa pescaria grande, diz que as redes não se romperam, porque as redes eram para se romper. Nenhuma rede ia suportar tamanha quantidade e peso de grandes peixes. Eles nunca tinham feito uma pesca dessa, por isso que é chamada a grande pesca. As redes iam se romper. Tem muitas pessoas que entram por uma porta especial e recebem uma grande bênção, mas a rede se arrebenta. Sabe por quê? Porque não cuida da rede. Quando Jesus chamou os seus discípulos e disse: vinde após mim, que eu farei de vós pescadores, eles estavam limpando e consertando as redes. Por isso, se você quer entrar por uma porta e ter muito mais do que um milagre, mas uma grande bênção, você deve estar preparado com a rede limpa e com a rede consertada, porque senão ela vai se romper, porque o Senhor vai te dar grandes coisas. Mas aí eles fazem aquela grande pesca. Outros barcos que estavam em volta, que também não estavam pescando nada,
Eles não pescaram nada a noite toda, os barcos que estavam não pescavam nada. Era uma crise geral. Mas eles têm uma grande pesca. E não diz que os outros também tiveram, mas diz que os outros vieram ajudar. E por ajudar, tiveram direito a comer, porque o trabalhador é digno do seu salário. Deus vai te dar grandes coisas. Deus vai te abençoar tanto e te prosperar tanto. E o que Ele vai fazer com você, Ele não vai fazer com o outro. Mas o que Ele vai fazer com você, vai ser necessário que muitas outras famílias te ajudem a trabalhar, a costurar, a vender, a produzir, a distribuir, a negociar e fazer contratos. Amém? Eu não sei se você percebeu, mas os grandes milionários, os homens mais ricos deste século, começaram a prosperar e a enriquecer com pouco mais de 20 anos. Há homens na história que se tornaram muito prósperos e ricos com 70, 76 anos. Pode começar hoje. Pode começar com você que é jovem. Por que o pastor bate tanto na tecla? Entre nas redes sociais, saiba trabalhar, saiba funcionar, entenda as coisas. Os jovens milionários deste século, todos eles têm uma média de 20, 30 anos. E se tornaram milionários por causa do novo mundo virtual que nós vivemos. E eu gostaria muito que os meus filhos espirituais obedecessem, fossem inteligentes, entrassem, começassem a mexer, a fuçar, a estudar e receber ideias de Deus. Praticamente a maioria dos grandes milionários estão com 20 e 30 anos e são jovens e são por causa das redes sociais, por causa do mercado online e das transações que correm o mundo. Hoje você compra uma camisa com uma qualidade muito boa, superior ao mercado brasileiro, pela metade do preço, vindo da China, vindo da Índia, vindo do Japão. Demora 20 dias, 30 dias. Mas são jovens que estão entendendo. Tem jovens aqui? Tem jovens que estão sendo despertados? Estão ouvindo da porta um clamor, Deus chamando e dizendo: vinde após mim, que eu farei de vós pescadores de homens. Homens e mulheres bem-sucedidos, prósperos. Eu estou cansado, como pai, de te dar pão e de te dar peixe, para comer e suprir as suas necessidades. Eu quero te dar um grande negócio. Eu quero te dar uma grande pesca. Eu quero suprir as suas necessidades de hoje, de amanhã, e fazer a sua aposentadoria. E você ser uma bênção como José foi, para todo mundo antigo. Só que termina Jesus dizendo: traga dos peixes que apanhaste. Gostaria que você se colocasse de pé. Diga: ao reino de Deus é paz e alegria e justiça. Meu Pai, aqui está, meu Pai, um número muito maior, meu Pai, deve ter o dobro ou o triplo que tinha naquela noite, naquela manhã. Os discípulos seus que sobraram, que estavam cansados, que tinham desistido da vida, que tinham desistido da obra, que não tinham entendido da revelação de serem pescadores. Meu Pai, aqueles poucos discípulos que sobraram, porque Judas já tinha se enforcado e já não eram mais 12, não eram os 11. Judas não estava, Tomé não estava. Alguns estavam escondidos com medo da crise, do espírito de morte. Mas diz que alguns, Simão Pedro, João e mais alguns, estavam pescando e nada pegaram e não tinham nada a oferecer. Mas o Senhor chamou pessoas que não eram nada e que não têm nada a oferecer. Mas o Senhor chamou. O Senhor dá uma palavra de instrução dizendo: não é desse jeito, é do outro lado. Vocês são os pescadores, mas eu sou o criador do peixe.
Eu sou o dono do peixe. Eu governo sobre todas as coisas. E quero fazer de vocês governadores. Eu quero fazer de vocês homens e mulheres pescadores de homens. Enquanto você não quiser pescar homens e mulheres, enquanto o seu coração não bater por salvação e restituição, enquanto você não se tornar um evangelista, um ganhador de almas, um pescador de anzol, um pescador de redes, a bênção da prosperidade, da grande pesca, das maravilhas não acontece. Por isso, Senhor, aqui está, meu Pai, todos nós, meu Pai, que fomos chamados, que estamos buscando a revelação da palavra, que estamos desejosos em fazer a Tua obra, mas muitas vezes com medo, fugindo, se escondendo nas suas casas, voltando para o seu trabalho, e voltando a comer, beber, e se dar em casamento, e deixando, meu Pai, a Sua obra, a Sua pescaria. Senhor, clamo ao Senhor que chamou os ceifeiros como José, que chamou os pescadores como Pedro, e tem nos chamado para sermos como José e como Pedro, como os apóstolos, ceifeiros, pescadores, salvadores do mundo. Senhor, nos ensina a pescar com anzol, nos ensina, meu Pai, a limpar e a consertar as redes. Conserta, meu Pai, o nosso coração, a nossa alma, a nossa visão e nos dê direção. Senhor, que possamos pescar e saber separar as coisas. E que possamos, meu Pai, a partir de hoje entrar em um novo nível. Meu Pai, eu sei que o seu propósito é abençoar os filhos muito mais do que com pão e muito mais do que com peixe. Mas é abençoar com a bênção maior da salvação, da restituição, com a bênção da primogenitura, levantar homens e mulheres para frutificar, multiplicar, subjugar, dominar, meu Pai. Senhor, como foi com José, eu sei que o Senhor é com cada um de nós que estamos. Pai, nenhum deles quer ser fracassado, nenhum deles, meu Pai, adotou a doutrina da prosperidade ou da pobreza. Nós adotamos a tua doutrina de sermos teus filhos, teus discípulos. Eu sei que o Senhor chamou José muito novo e o fez caminhar. E ele venceu as dificuldades, as tentações, as provas, até se tornar governador. Meu Pai, eu sei que muitos jovens, homens e mulheres que estão aqui, meu Pai, estão no meio deste percurso, no meio deste propósito, estão sendo tentados, estão sendo caluniados, estão sendo lançados na cova, estão sendo vendidos, humilhados. Mas o Senhor vai levantar eles, meu Pai, de escravo a governador. Meu Pai, eu profetizo, meu Pai, que as pessoas que estão aqui, e estão aqui representando, meu Pai, a sua própria vida e a sua família, a sua descendência, como José representava os seus filhos e os filhos dos seus filhos, dizendo que eles seriam peixes sobre a terra, que eles se multiplicariam e seria uma multidão de peixes sobre a terra. Meu Pai, eu libero esta palavra profética sobre cada um de nós que está aqui, meu Pai. Paz e prosperidade. Receba a revelação, a palavra de Deus, o chamado. Entre no caminho, entre pela porta e percorra o caminho da paz e da prosperidade, dos milagres que te alcançarão e dos grandes negócios. Eu profetizo sobre vocês, sobre a sua casa, que vocês terão as melhores casas, os melhores carros, terão os salários mais altos do Alto Tietê. Seus filhos vão trabalhar nas maiores empresas, empresas multinacionais. Seus filhos serão disputados, serão desejados, como os filhos de Jacó, como os filhos de José, foram desejados pelas nações e foram chamados salvadores. Muitos que estão aqui vão salvar bancos, vão salvar empresas, vão salvar empregos de multidões que seriam lançados à miséria e ao desemprego. Deus vai te usar para um milagre sobrenatural.
Deus vai te levantar como governador sobre o comércio, sobre a empresa, sobre as redes sociais, sobre o mercado virtual. Muitos serão advogados, muitos serão engenheiros, serão os melhores vendedores, negociadores, como José. Serão administradores, professores, diretores. Serão governadores, políticos, vereadores, prefeitos, presidentes. Vão trabalhar em instituições e ONGs, alimentando os necessitados. Diga, eu tomo posse dessa palavra e desta revelação. Diga nesta noite, eu ouvi o clamor e o uivo de Deus me chamando, dizendo, eu sou a porta, eu sou o caminho, vinde após mim, que eu farei de você um pescador de homens. Diga, o Senhor me criou para subjugar, dominar e governar, frutificar e multiplicar.